Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando de casa nessa manhã. E eu quero te convidar para ser alimentado pelo pão da vida, aquele que morreu por nós. Então abra o seu coração e se permita ser alimentado, ser sustentado por aquele que é o único caminho, em nome de Jesus. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz: entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta.
uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Boa noite, pessoal, tudo bem? Podem se assentar. Queria dizer que faz tudo muito sentido, isso que o pastor Hugo falou, desde do começo aqui da reunião até agora, e até o tema da minha palavra, o Hugo falou 2 vezes, é a mesa com Cristo. Então, até essa transição, acredito que é muito, muito de Deus, aquilo que Ele tem para fazer aqui. Eu falo que, eu estava conversando com o pastor Renato, assim que me veio o convite para estar aqui com vocês, eu fiquei perguntando para Deus, o que é para eu falar, né? E eu confesso que eu tinha 2 outras palavras, assim, que eu achei que eram muito boas, né? Mas a gente não pode fazer o que a gente acha que é bom, né? Deus sempre tem um excelente. E aquilo que eu vou compartilhar hoje com vocês, eu creio que é o que Deus quer falar, não o que eu quero falar. Eu queria falar outra coisa. Mas aquilo que Deus quer falar é ideal, é o melhor, é o que realmente alimenta vocês. Porque Ele sabia que você ia estar aqui, eu não sabia. Ele conhece você perfeitamente, eu não conheço perfeitamente cada um de vocês. Então, eu só queria dizer que Deus ama tanto cada um de vocês, né? E me ama tanto também para não deixar eu pagar mico e fazer coisa que Ele não quer, que Ele tem cuidado de tudo. E eu confesso que eu fiquei muito insegura até em falar o que eu queria falar, o que eu quero falar, que Deus quer que eu fale. E eu falei assim, Deus, o Senhor pode me dar só umas confirmações que eu tenho que falar isso mesmo? Porque eu ainda acho que aquela outra palavra é muito boa, Deus, que desperdício. E aí a pastora Ana falou sobre comida, sobre o Gael com a comida, e depois o pastor Hugo falou 2 vezes, a mesa de Cristo, a mesa com Cristo. E eu falei, Deus, ok, o Senhor já me deu 3, eu entendi, né? Burro é aquele que não entende. Eu entendi, Deus, não precisa falar mais, que eu sou melhor que burro, eu já entendi o teu recado. E esse tema é algo que Deus falou muito comigo nos últimos meses, tem falado. E eu não sei você, mas eu amo comida, eu amo comer. Você quer me deixar feliz, você me dá comida. Hoje eu cheguei aqui, eu ganhei comida. A minha linguagem de amor é comida, não é nem presente. É a 6ª linguagem de amor, eu que criei, né? Tem presente, palavra de afirmação, etc. A outra é comida. E é a minha linguagem de amor. E eu fico tão feliz porque Deus também valoriza a comida. E Deus valoriza a mesa e tempo de sentar-se à mesa. Sabe, quando o povo estava no deserto, eles não tinham igreja, né, para ir todo domingo. Então, Deus orientou Moisés a construir um tabernáculo, era uma tenda, onde era o lugar do encontro com Deus, onde as pessoas pediam perdão pelos seus pecados, ofereciam sacrifícios, e o sacerdote entrava, oferecia o sacrifício. E numa das partes do tabernáculo, o tabernáculo era separado em 3 partes. Era o átrio, que era o lugar onde todo mundo podia andar. Depois tinha o santo lugar, que era o lugar onde os sacerdotes andavam. E depois tinha o santo dos santos, que era um lugar que só o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, o chefe dos sacerdotes podia entrar. E ele não podia entrar de qualquer jeito. Se ele entrasse de qualquer jeito, ele sempre entrava com uma corda amarrada no tornozelo. Tem noção? E sininho? Porque se o sininho parasse de tocar, eles entendiam que ele tinha morrido. E como ninguém podia entrar lá para pegar o morto, eles puxavam pela cordinha. Olha o nível da tensão. E hoje a gente pode estar aqui à mesa com Deus. E lá no santo lugar, que é o lugar do meio, então tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. No santo lugar, tinha alguns utensílios, e um deles era a mesa.
Era uma mesa onde ficavam 12 pães enfileirados, 2 fileiras de 6 pães. E cada pão representava uma tribo do povo de Israel. Então, essa mesa no santo lugar, ela tem essa representação, e um pão lá representa que Deus nos alimenta. Deus, ele nos alimenta. E hoje, a gente não tem mais o tabernáculo, toda essa cerimônia para entrar. Vocês viram como é simples. Você quer estar com Deus, é só você falar: Deus, estou aqui. E Deus está com você. A palavra de Deus, um dos nomes de Jesus é Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Ou para o caipira do interior, Mané, Deus com nós, né? Então, é Emanuel, Deus conosco, ou Mané, Deus com nós. E Deus, ele sempre está com a gente. E hoje, a gente não precisa entrar no santo lugar para pegar o pão da proposição, esses pães que eram apresentados no santo lugar, porque Jesus hoje, como a gente ceou, Jesus é o pão da vida. E quem se alimenta dele, vai viver por ele. Então, é tão bom a gente saber, isso está em João 6,35, Jesus mesmo, ele fala dele: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, é tão bom, eu já amo Deus, só por o fato dele ser Deus, dele ser meu Senhor, meu Salvador, por mandar Jesus para morrer por mim na cruz, eu já amo ele. Mas a hora que eu sei que Deus valoriza comida, e que Deus gosta de comida, assim, meu amor por ele extravasa. Eu amo muito Deus por essa característica, por ele valorizar tempo de estar com a gente e comer e dar alimento, nos alimentar. A gente hoje se alimenta no nosso espírito de Jesus. Então o nosso corpo, a gente é corpo, alma e espírito. O nosso corpo precisa de comida para a gente estar em pé, para a gente ter energia para andar, respirar e fazer tudo que a gente precisa. Da mesma forma, Jesus é o alimento do nosso espírito. Então a gente precisa se alimentar de Jesus para ter o nosso espírito forte também, fortalecido, conectado com Deus. Na minha infância, até a época de eu casar, quando eu morava com os meus pais, a gente tinha um momento em casa que era chamado Ninguém é de Ferro. Então era assim, a gente acordava, a gente sempre acordou muito cedo na família da minha mãe, o pessoal, eu tenho um grupo da família, né? 4 da manhã, se é aniversário de alguém, 4 da manhã o celular começa: feliz aniversário. Eu assim, o Renato, ele silenciou esse grupo. Botaram ele lá, ele silenciou. Ele falou: Pri, não dá conta, 4 da manhã. Eu falei: 4, eles já oraram pelo aniversariante, já tomaram café, e agora eles falam assim: vamos ver minhas mensagens. E vamos mandar mensagem. Então, a minha família ama acordar cedo, tomar café, almoçar. A gente faz tudo muito junto. Meus pais sempre gostaram de que a gente fizesse as refeições juntos, né? Quase todas as refeições a gente fazia junto. E a gente jantava cedo. Meus pais jantam cedo. Eles jantam umas 6 da tarde, eles já estão jantando. E isso, você acha que é saudável, né? Eu acho que isso é estratégico. Porque quem janta às 6, lá para as 9 pode comer de novo, não é verdade? Então, a gente tinha esse momento que era o Ninguém é de Ferro. Então, a gente jantava cedo, cada um ia para as suas últimas atividades do dia, estudar, ler Bíblia, fazer alguma coisa, ver televisão. E quando começava a dar fome de novo, alguém da casa, um de nós 4, meu pai, minha mãe, ou eu ou minha irmã, a gente gritava: Ninguém é de ferro! Isso acontecia mais ou menos 9, 9h30 da noite. E quando a pessoa gritava Ninguém é de ferro, geralmente quem gritava primeiro era o esfomeado, né? O mais esfomeado do dia. Aí era um grito da casa, no caso era um apartamento que a gente morava, e todo mundo entendia que era hora de todo mundo largar o que estava fazendo e se encontrar na cozinha, né? Quem ouve pensa que a casa era gigante, não era um apartamento. Mas a gente ia todo mundo para a cozinha e aí a gente fazia mais uma pequena refeição, gente. Ninguém pegava o frango nem nada, macarronada, não. A gente tomava um chá como um bom japonês, comia uma bolachinha, um pedacinho de bolo, um copo de leite e depois a gente tinha um tempo de comunhão e a gente ia dormir. Quando eu casei, o Renato foi um dos combinados, né? Quando a gente vai casar, a gente combina várias coisas. Um dos combinados foi esse: Priscila, esse negócio de Ninguém é de Ferro na nossa casa não vai ter, não. Vocês comem muito, meu Deus do céu. Vocês são tudo magro, mas vocês comem que nem sei o quê. Ele falou: olha, em casa não vai ter esse Ninguém é de Ferro, né? Então essa alegria acabou, né? A vida desde que eu casei. Mas eu gosto dessa história porque a mesa, estar na mesa, para minha família, era um tempo assim, de muita comunhão, que a gente contava do nosso dia.
Às vezes a gente contava as nossas tristezas, as nossas alegrias. Às vezes a gente só comia, mas estava junto um com o outro. E a mesa com Cristo é a mesma coisa. É o tempo que a gente gasta com Deus. E a gente precisa desse tempo para a gente estar com Deus. Eu tinha uma avó, mãe do meu pai. Não sei se vocês já perceberam, mas ela era japonesa, né? E aí a minha avó, ela era muito engraçada, porque quando eu ia na casa dela, morava em São Paulo, a gente brigava para não sentar do lado da minha avó. Porque conforme a gente comia, então se eu dava uma garfada, na verdade uma rachizada, né? Se eu comia um negócio, a minha avó repunha. Aí eu comia pegava mais um hashi, pegava mais um sushi, a minha avó botava outro sushi. Eu pegava um sashimi, a minha avó botava outro. Meu prato sempre estava cheio. E eu falava assim, meu Deus, eu falava, vó, eu não quero, não põe mais, eu não aguento. E ela falava, você magura, você parito, precisa comer. E ela sempre vinha repondo. E quando eu estava pensando nisso, Deus me falou que Jesus é igual, sabe? Jesus olha para você e fala, você parito. Jesus, ele sempre tem comida nova para você. Você come um pouco, Deus já tem outra coisa. E você pega mais uma coisa, e ele tem outra coisa. Porque Jesus é uma fonte inesgotável de alimento também. É fonte inesgotável de amor, de esperança, de tanta coisa, mas ele é fonte inesgotável de alimento. Então, quando a gente senta na mesa com Jesus, você pode ser fominha, você deve ser guloso. Amém? E eu queria que nessa hora a gente tivesse uma oração, antes de eu continuar a palavra, eu queria que você pusesse profeticamente a mão na sua barriga, no seu estômago, só para representar algo, e começa a falar, Deus, eu quero mais fome de Ti. Aumenta a minha fome. Eu quero ter muita fome pelo Senhor, eu quero ansiar por Ti. Eu quero ansiar por estar na Tua mesa, por comer o alimento espiritual que o Senhor tem para mim. Eu quero aprender de Ti nessa mesa. Senhor, aumenta a nossa fome. Aumenta nosso desejo por Ti. Aumenta nosso desejo de sentar à mesa e estar com o Senhor. Às vezes só para ficar quieto na Tua presença. Mas nós queremos uma maior fome pela Tua presença, por Ti, pelo tempo que eu vou gastar com o Senhor. Senhor, tira as distrações, que a minha fome seja maior que as minhas distrações. Que a minha fome por Ti seja maior que a minha preocupação. Que a minha fome por Ti seja maior do que todos os outros afazeres. E que eu dê a importância para o Senhor, que o Senhor merece. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar alguns pontos sobre a mesa com Cristo. Primeira coisa, essa mesa não é lugar para o diabo. Não tem lugar para o diabo nessa mesa. Como assim, Priscila? Você acha que eu vou chegar na mesa e falar, ninguém senta aqui, guardei para Satanás. Gente, ninguém faz isso, né? Ninguém guarda nem para Judas, quanto menos para Satanás. Ninguém aqui quer que o Satanás sente na tua mesa, muito menos do seu ladinho. Mas ele se coloca na nossa mesa, ele se infiltra. Satanás é bico. Gente, uma vez eu fui num casamento, bico, ele entra de bico. Tem essa expressão, vocês conhecem? Eu fui num casamento do meu primo, gente, entraram mais de 40 bicos na festa. Eu fiquei horrorizada, assim, meu olho, a hora que eu vi os bicos entrando, meu olho arregalou, ficou desse tamanho, Eu fiquei inconformada, falei assim, meu Deus, coisa feia. Eu nem fui convidado para a festa, porque teve um casamento para todo mundo ver, mas a festa era para poucos convidados. E entrar de bico, eu achei horror. Satanás é assim, ele entra onde ele não é chamado, ele entra onde não é convidado, mas ele encontra uma brecha, ele se infiltra e ele quer sentar na mesa, sabe para quê? Para oferecer a comida dele, que é porcaria. A comida dele gera morte. A comida que ele oferece para a gente tem até uma aparência boa, mas ela não alimenta e, pelo contrário, ela nos priva da graça de Deus. Então, a gente tem que estar muito atento, porque Satanás, ele fica rodeando, anda ao nosso derredor, esperando uma hora que ele pode dar o bote, é igual dança das cadeiras. Sobrou uma cadeira, ele senta lá na mesa. E ele começa a oferecer coisas para a gente que vem para substituir o verdadeiro alimento que Jesus tem para nós. Se você puder abrir comigo Gênesis 3,
versículos 6 e 7. Gênesis 3, 6 e 7. Fala da queda do homem no jardim do Éden. Versículo 6 fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha só como Satanás é astuto. Deus criou todo o jardim, todas as frutas que tinham maravilhosas. E aí ele dá uma orientação. Olha, dessas vocês podem comer qualquer árvore do jardim. Qualquer árvore. Só não pode comer dessas duas, a árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Essas duas vocês não podem comer, mas vocês podem comer de todas essas outras. E aí Satanás viu uma oportunidade quando Eva estava passando perto das árvores que não podia comer. Então ela já estava perto de um lugar que Deus falou que não era para andar perto, não era para ficar perto. Ele viu uma oportunidade, ele falou assim: olha esse fruto, Eva. Olha esse fruto, vem comer desse fruto. E sabe qual que é a comida que o diabo oferece para a gente? Abre comigo em 1 João 2,16. Olha o tipo de alimento que Satanás nos oferece. 1 João, lá no finzinho da Bíblia, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então não vem do Pai, se não vem de Deus, vem do diabo. Olha as características aqui. A concupiscência, o significado dessa palavra é um desejo desenfreado, é um desejo incontrolável. Então a comida que o diabo oferece para a gente é concupiscência da carne, ou seja, é um desejo desenfreado da nossa carne, da sua vontade. Então, por isso que ele mostrou para Eva um fruto que era agradável ao paladar, que traria prazer para ela, um prazer momentâneo. Sempre Satanás vai oferecer algo para a gente que vai oferecer um prazer momentâneo. Às vezes pode ser uma navegação num site que você não deveria. Às vezes é um tipo de filme, às vezes é uma conversa, às vezes é o tipo de namoro que você tem. Isso quando a gente cai nisso, a gente pega esse alimento para nós, é como se a gente estivesse alimentando de coisas que o diabo oferece, que vem trazer um prazer momentâneo para a nossa carne. Aqui fala também que é concupiscência dos olhos, aquilo que é atraente aos nossos olhos, parece que é bom, mas nem tudo que parece que é bom é bom. E Satanás, ele nunca vai te oferecer uma coisa ruim. Satanás nunca vai vir com algo assim: vem experimentar esse vômito aqui. Não. Ele apresentou para Eva um fruto que era agradável aos olhos. E também fala que a concupiscência dos olhos. A gente ser direcionado e dirigido pelo nosso olhar. Isso é o que Satanás oferece. E a outra coisa também é a soberba da vida. Soberba é o orgulho. Satanás mexeu com o orgulho da Eva. Olha, se você comer esse fruto, você vai ser inteligente igual Deus. Mexeu com o orgulho dela. E Deus queria que eles fossem iguais a ele. Aliás, eles já eram, porque a Bíblia fala que Eva e Adão foram criados à imagem e semelhança. Eles já eram feitos como Deus. Mas Satanás engana e mexe com orgulho. Fala assim: olha, você vai conhecer todas as coisas como Deus. Então, tudo que Satanás oferece para nós, o alimento que Satanás oferece, ele sempre vem mexer com os nossos desejos da nossa carne, o desejo dos nossos olhos e com o nosso orgulho. E ele sempre oferece algo que vai nos satisfazer por um momento, por um segundo, mas que não vale a pena, que vai gerar morte. Sabe, o diabo, ele sempre vai surgir na hora de fome. Ele aproveita momentos que a gente está com fome para oferecer comida. Jesus, ele estava no deserto, conta em Mateus 4, ele estava há 40 dias sem comer. E aí Satanás aparece para ele. E ele sugere para Jesus: transforma essa pedra em pão e come.
Então ele sempre vem, ele fica ao nosso derredor para oferecer algo quando a gente mais está com fome, que é a hora que a gente tem que correr para a mesa de Cristo. Ele tenta vir antes e oferecer alguma porcaria que vai nos satisfazer por alguns segundos e que não vai nos alimentar. Satisfação é diferente de alimentação. Você é muito bem nutrido quando você come legumes. Você não é nutrido quando você come Doritos, queijo nacho. Além de tudo, sai fedendo, né? Aquilo que é alimento verdadeiro nem sempre é agradável ao paladar. Remédio faz bem, não é agradável ao nosso paladar. E a gente precisa entender qual que é o verdadeiro alimento que Jesus tem. Sabe, Satanás, ele faz os nossos olhos abrirem. Isso parece bom, não parece? Satanás falou, olha, quando você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir. Isso é bom. Imagina Satanás viria assim para mim, Priscila, seu olho vai abrir. Eu falei, mano, me dá esse fruto. Só que esse negócio aqui do olho abrir é para impureza. Satanás, ele oferece frutos que vão acabar com a nossa inocência e despertar em nós malícia, que é o desejo desenfreado da carne. Então, o alimento que Satanás oferece, ele abre os nossos olhos para aquilo que é impuro, traz um despertar para coisas impuras. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Alimenta o nosso orgulho. E por que Satanás quer alimentar nosso orgulho? Porque a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele dá graça para os humildes. Satanás entende que se ele fizer nosso orgulho crescer, a gente vai se afastar da graça de Deus. E sem a graça de Deus a gente não é nada. E Satanás sabe disso, por isso ele tenta alimentar o nosso orgulho. Satanás oferece aquilo que não é alimento, então ele oferece igual para Jesus, pega essas pedras e transforma em pão e come. Pedra é alimento? Não. Às vezes você come uma coisa pesada, você não fala assim, nossa, aquela esfirra caiu que nem uma pedra, você não fala assim? É horrível a sensação. O alimento que o diabo dá, é a sensação depois que a gente come, traz peso, traz tristeza. Para tirar pedra, precisa de cirurgia. Precisa fazer uma intervenção cirúrgica em você, de tão difícil que é tirar uma pedra. Não é alimento. Satanás, ele tenta pegar coisas que não são alimento, que entulham, que pesam. Ele tenta transformar, trazer com uma aparência boa, mas isso não é alimento. E a gente tem que lembrar, 1 Coríntios 10, 21, a segunda parte, fala assim, vocês não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Então eu entendo que existem duas mesas, mas nós estamos na mesa de Cristo. Então a gente não tem parte com o demônio e a gente precisa falar para o demônio, a hora que o diabo quiser sentar na mesa, a gente já fala assim, vaza daqui, porque aqui não tem lugar para você. Amém? É minha mesa com Cristo. É uma mesa de 2 lugares só. Não tem mais cadeira para você, não tem espaço para você. Segundo ponto, a mesa é lugar de descanso. Abre comigo em João 6, versículo 10 e 11. Aqui conta da primeira multiplicação dos pães. João 6, versículo 10 e 11. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Olha aqui nesses 2 versículos, a palavra assentado aparece 3 vezes. Eles foram alimentados depois que eles se assentaram, depois que eles se aquietaram. Sabe, a gente vive numa geração que é super elétrica, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Tem gente que tem 3 empregos, 2 empregos, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente não... Parece que você se assenta... Até esses dias que teve feriado prolongado, eu falei para o Renato, eu estou me sentindo culpada, porque eu estou parada sem fazer nada, assisti até dorama. Aí, dos meus primos lá, aí eu me senti culpada, porque a nossa geração é tão elétrica que tem que estar fazendo, produzindo, postando e acontecendo. E Jesus, ele fala assim, fica quieto,
Senta. Por que ele mandou o povo sentar na grama? Porque não era para comer correndo. Porque não era para produzir e pegar o próprio alimento. Porque não era para ir se servir numa fila. Jesus quer nos servir. E para isso a gente precisa se aquietar. A gente precisa sentar, porque a gente está acostumado com fast food. Então, se a fila do Mac demora, você já começa a reclamar, porque está demorando. Aí tem o iFood, que vem entregar comida na sua casa, se você não quer nem se dar o trabalho de se locomover, entregam na sua casa. E aí, tudo é rápido. Se demora 15 minutos, você já liga reclamando. Gente, 15 minutos só. Você já liga reclamando, por quê? É tudo rápido. E sabe, às vezes a gente transfere essa velocidade para o nosso tempo com Deus. Então a gente acorda na segunda, abre o nosso aplicativo da Bíblia e está lá o versículo do dia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Obrigada, Senhor. Ai, tão bom esse tempo com o Senhor. Gente, que tempo com o Senhor? Não deu nem 30 segundos. É como se você pegasse o seu McNuggets e pegou lá e saiu para seguir seu dia. A gente precisa sentar, e literalmente sentar, abrir a palavra, gastar tempo lendo, pensando, meditando na palavra, orando. E depois que ora, você vai ficar quieto, porque agora é hora de Deus falar com você. E às vezes, Deus só te deu um pouquinho de pão, que era a entrada, Ele deu torrada e patê. A hora que Ele ia vir com o prato principal, você pegou rápido suas coisas e saiu para o trabalho. Porque, não quis se assentar. Porque meu dia é corrido, Senhor. O Senhor entende. Deus, fui. Obrigado pela tua palavra. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Senhor. Nada faltará na minha conta, nada faltará não sei o quê. Senhor, me ajuda com os meus boletos, Senhor, não sei o quê. E você fica com aquela palavra, mas assim, foi tão rápido. E não deu tempo para Deus falar, ensinar, mostrar o que Ele queria trabalhar na sua vida. E a gente precisa se assentar. E no Salmo 23 fala que o Senhor nos leva a verdes pastos. Ele me faz deitar em verdes pastos. Me faz descansar em águas tranquilas. E depois disso, Ele põe uma mesa perante os meus inimigos. A mesa vem depois do descanso. O alimento, ele vem depois que eu parei na presença dEle. Marta e Maria, vocês conhecem a história. A Marta, ela estava apressada, fazendo as coisas para Jesus. Jesus estava lá. Mas a Maria se assentou aos pés de Jesus. E ela só ficou escutando o que Jesus tinha para falar. E aí Jesus falou, Marta, você está correndo com tantas coisas. Uma só é importante. A Maria fez o que é importante, ela sentou aos meus pés. E ela recebeu o alimento que eu tinha para dar para ela. E esse alimento nunca será tirado dela. Sabe, às vezes a gente está no mesmo lugar que Jesus, assim como Marta. Marta estava no lugar que Jesus estava. Mas ela não parou nenhum minuto, ficou trabalhando. E às vezes na nossa vida a gente acha que pelo fato de eu estar fazendo as coisas para Deus, eu estou alimentada. Não. Eu sirvo no ministério. Isso não é suficiente. Você precisa ter seu tempo todos os dias de sentar, assim como você senta para comer. Você também precisa se assentar. Marca no relógio, bota na sua agenda. Todo dia você precisa de um tempo para sentar com fome pela presença do Senhor. Senhor, o que o Senhor tem de novo para mim? Quero abrir o cardápio de hoje. O que o Senhor preparou para mim nesse dia? Que novas coisas o Senhor tem para mim? A gente precisa gastar tempo com o Senhor. Porque se a gente não para sentar, além de cansado, a gente fica fraco sem alimento. Então, o fato de eu sentar e descansar na mesa, eu saio descansada e saio muito bem nutrida. Terceiro ponto, a mesa é lugar de sobrenatural. Não precisa abrir, mas em João 2, versículo de 1 a 11, conta de um casamento. E na festa do casamento acaba vinho. E Jesus, ele transforma a água em vinho. Isso foi sobrenatural, foi um milagre que aconteceu numa festa, onde todos estavam sentados à mesa, comendo e tomando vinho. E quando a gente está sentado também, e a gente para sentar na presença de Deus, Ele vem com milagres, Ele vem com respostas, Ele vem com soluções, Ele vem com novas direções, Ele vem com respostas para crises,
Ele vem com alegria no lugar da tristeza, ele vem fazer trocas na nossa vida. Ele tira a ansiedade e coloca paz em nosso coração. Isso é sobrenatural. E às vezes a gente acha que Jesus ele vem só para nos lavar e nos limpar, como a água no casamento lá, estavam nas talhas, eram para lavar as pessoas que vinham com os pés sujos. Aí a gente acha que estar com Jesus é só para ser limpo do pecado e lavado. Não, Jesus tem algo sobrenatural. Ele tem vinho, que é alegria, que é regozijo, que representa unção, que representa a presença do Espírito Santo em nós. E a gente precisa receber desses milagres, experimentar mais milagres no tempo com o Senhor, experimentar de soluções que Deus quer dar para nós, nesse tempo. Sabe, teve um dia que Deus falou muito comigo num culto lá em Campinas, e foi muito forte aquele culto para mim. E na hora do apelo, eu lembro que a pessoa que estava pregando, ela falou assim: eu sinto que tem pessoas aqui que se sentem rejeitadas. Aí eu, no meu lugar, falei assim: ai, Deus, tem misericórdia delas. E Deus falou assim: você é uma delas. Eu falei: imagina, Deus, eu sou tão bem resolvida, né? Quem que me rejeitou? Na hora, veio uma pessoa na minha mente. E Deus falou tanta coisa comigo e me deu uma visão. Eu me vi na mesa, sentada na mesa da sala de jantar dessa pessoa. E eu sentada nesse lugar me senti muito rejeitada. É como se a pessoa tivesse falado assim: você pode se levantar e sair da minha mesa? Eu sentia isso. Só que estava no fim do culto, eu falei assim: meu Deus, eu vou precisar gastar mais tempo aqui. Só esse apelozinho aqui não vai dar certo, não. Cheguei em casa, depois de manhã, almocei e fui me trancar no escritório. Eu falei: Deus, lembra hoje de manhã? Claro que ele lembra, né? Aí eu falei: então, o Senhor me mostrou aquilo lá, eu preciso resolver esse negócio com o Senhor. Deus, por que eu me sinto rejeitada por essa pessoa? E Deus começou a falar. E eu chorava. Era um lugar de sobrenatural, porque Deus curou meu coração. Teve uma hora que o Renato entrou, ele falou assim: tá tudo bem aqui? E eu pensando: meu Deus, ele está na minha mesa. Eu nem vou responder para o Renato para ele se tocar, que ninguém chamou ele aqui. Aí, tá tudo bem aqui? E eu lá. Aí ele viu que eu não respondi e ele saiu. Eu falei: Deus, olha o Renato se intrometendo na nossa conversa aqui. E Deus me curou. Então eu fui para um tempo de mesa com Jesus. Ele mostrou que eu estava me sentindo rejeitada. Ele tratou muita ferida no meu coração. Eu liberei perdão para a pessoa, abençoei essa pessoa. Eu saí totalmente cheia de ranho e totalmente curada. Foi sobrenatural. E nesse lugar de mesa também outro sobrenatural que acontece é multiplicação do alimento. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, não fala que sobraram 12 cestos? E Jesus fala assim: não desperdice, guarda o que sobrou em cestos. Sabe por quê? O que você acha que fizeram com aqueles 12 cestos de pães e peixes que sobraram? Marmita, gente. Eu amo quando sobra. Hoje eu fui na minha mãe almoçar. Voltei com 3 marmitas para a semana. Olha que beleza. Sabe, aquilo que Deus te dá no tempo com Ele, você vai levar para casa e você vai alimentar as pessoas do seu trabalho. Você vai alimentar as pessoas dessa igreja. Você vai abençoar pessoas que você vai encontrar no supermercado, no trânsito. Isso é sobrenatural. Eu lembro que depois desse tempo que eu tive com Deus, eu fiquei processando tudo. Eu levei acho que 1 semana para contar para o Renato o que aconteceu. E aí um dia eu sentei e falei: Rê, eu preciso te contar o que aconteceu aquele dia que você veio me atrapalhar. Você veio me interferir lá. E eu comecei a contar para ele. Eu falei: aconteceu isso, eu vi isso, Deus me mostrou isso. Comecei a contar. Eu perdoei fulano, abençoei fulano, liberei perdão, contei tudo. Aí ele assim: Pri, você não acredita. Você acabou com seu testemunho, você acabou de me dar uma resposta que eu estava perguntando para Deus. Eu falei: é a marmita. A minha experiência com Deus, o meu tempo sozinha com Deus, de me alimentar na mesa dele, só de eu contar para o Renato, alimentou ele também. Eu fiz trabalho de iFood, peguei a comida e ainda levei para o Renato. Olha como ele é abençoado. E Deus tem isso, tem muita coisa que você vai começar a experimentar no seu dia com Deus, que você vai levar marmita e você vai começar a repartir. Sabe o que eu experimentei com Deus? E você conta para alguém.
Sabe isso? Quero te contar uma coisa que Deus me ensinou hoje no meu tempo com Ele. Vai ser marmita. Você vai estar dando comida que você mesmo recebeu, que sobrenaturalmente vai ser multiplicado para que você alimente todas as pessoas que estão ao seu redor, porque elas também estão famintas. E última coisa, a mesa com Cristo é um lugar de novas revelações de quem Ele é. Quando você vê em Lucas 24, conta os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eu quero destacar de novo aqui os olhos se abrindo. Porque o alimento que Satanás nos dá abre os nossos olhos para a impureza. Mas o alimento que Jesus nos dá abre os nossos olhos para novas revelações de quem Ele é. Aí a nossa escolha, para que eu quero que o meu olho abra? Para novas revelações de quem Deus é? Ou para a impureza e para o pecado? O alimento que o diabo dá abre os nossos olhos para a impureza. O alimento que Jesus nos dá quando Ele partiu o pão para aqueles 2 discípulos. Eles reconheceram que era Jesus ressurreto. Jesus estava diferente. Estava com o corpo glorificado e eles reconheceram quando partir o pão à mesa. Tem coisas que você vai experimentar no seu tempo com Deus, que você vai falar, Deus, eu não te conhecia desse jeito, hoje eu estou vendo que o Senhor é isso. Hoje eu estou vendo que o Senhor é meu Pai. Hoje eu estou vendo que o Senhor me cura da rejeição. Hoje eu estou vendo que o Senhor é meu supridor, porque eu experimentei esse milagre nas minhas finanças. Senhor, eu estou experimentando tantas coisas, só de eu gastar tempo com o Senhor. E a gente precisa ter novas revelações, eu preciso insistir. Em Lucas 24 fala que aqueles 2 discípulos insistiram para que Jesus ficasse com eles. Sabe o que vai fazer eu insistir para Jesus ficar comigo? A minha fome. A minha fome por Ele, eu vou falar assim, Jesus, por favor, fica aqui comigo. Eu quero amar tanto Jesus, eu quero amar tanto a presença dEle, que Ele vai ficar constrangido com a minha fome. E quando Jesus vê a minha fome, quando Jesus vê a tua fome, Ele nunca dá de costas. Ele tem o maior prazer para te dar a melhor comida, que nem o Jacan consegue fazer, nem o Hugo de la Rosa consegue fazer. Essa comida que Deus tem para cada um de nós. Mas é a nossa fome que move o coração de Deus. É a nossa fome que vai constranger Jesus a ficar com a gente na mesa. Amém? Eu queria que no seu lugar você fechasse os seus olhos. E nós vamos para a mesa com Cristo agora. Eu quero que você imagine que você está numa mesa para 2. É uma mesa com só 2 cadeiras. E Jesus está na cadeira da frente. Uma cadeira é dele, outra cadeira é sua. E você chega nessa mesa e Jesus puxa a cadeira para você, porque Ele é super cavalheiro. E Ele faz você se assentar. É uma mesa com uma toalha de pano, uma louça linda de cerâmica, os talheres, os copos, o aroma do lugar é tão gostoso, parece um restaurante fino. Se você não consegue ver a mesa, se você não consegue ver essa mesa, talvez seja porque você está embaixo dela. Eu sinto o Senhor falando que você não foi chamado para ficar embaixo da mesa como um mendigo, mas Ele te chama como filho para se assentar à mesa com Ele. Então, se você não está vendo a mesa, se levanta do teu lugar e fala, Deus, eu sento nessa cadeira que o Senhor está puxando para mim. Senta nesse lugar e Jesus senta na tua frente. E Ele vem trazer uma cesta de pães, que é o couvert. Ele vem com uma entrada deliciosa. Ele fala, eu sou o pão da vida. Você pode comer de mim que você nunca vai ter fome. Nunca vai passar fome. Eu alimento o teu espírito a ponto do teu espírito ficar mais forte que a tua carne, mais forte que a tua alma. Jesus serve o teu copo, Ele coloca um vinho que é a alegria dele. Ele fala, eu sou a videira verdadeira.
toma desse vinho, é a videira verdadeira que mata a sede. Tem uma taça de água também. Ele fala, eu sou a água viva, quem beber de mim também nunca terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Bebe desse cálice com vinho, bebe desse cálice com água. E o Senhor ainda pede para servir o prato principal, tem o teu prato preferido aí. Tão colorido, tão cheiroso, tão caprichado. Fala, Senhor, eu me alimento de Ti, eu quero gastar tempo na Tua presença. Você olha ao redor, você vê que não tem nem espaço para o diabo, porque quando Jesus senta, o diabo foge. Tem pessoas aqui que estão precisando descansar nessa mesa. O Senhor está falando, relaxa. Não se preocupa em servir, não se preocupa em sentar, em ficar pegando coisas, buscando alimento, vendo cadê o buffet onde eu tenho que me servir. O Senhor está falando, eu vou mandar trazer para você. Senta e relaxa. Aproveita desse banquete que eu tenho para você. As palavras do Senhor são doces. As palavras do Senhor enchem nosso paladar de tanta doçura. O Senhor traz uma cesta de fruto do Espírito Santo, e Ele fala, eu vou te ensinar a se alimentar desse fruto e produzir esse fruto. Eu vou te ensinar a viver em amor, em alegria, em paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu vou te ensinar a produzir esse fruto que é a revelação do meu caráter. Filho, filha, vem sempre para esse lugar, essa cadeira é tua. Deixa a tua fome por mim aumentar nesses dias. Não desperdiça a tua fome com alimentos que são de mentira. Não desperdiça a tua fome com pedra. Não desperdiça a tua fome alimentando a tua carne. Eu quero alimentar o teu espírito. Nesse lugar você vai experimentar sobrenatural. Eu quero mostrar para você o que meu poder é capaz de fazer. Eu quero que você me conheça, assim como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu como com o Senhor. Hoje eu sento com o Senhor. Hoje eu sou alimentado diretamente por Ti. Obrigada, Jesus, obrigada, porque nós temos um lugar à mesa que é só nosso. E nós podemos voltar para essa mesa todos os dias. Obrigada pelo teu alimento. Gera mais fome. Senhor, eu peço por pessoas que vão perder até o sono de tanta fome pelo Senhor. De tanta fome por Ti. Eu peço que os olhos se abram para Te conhecer. Enquanto leem a Bíblia, que eles tenham novas revelações de quem Tu és. Eu declaro um milagre sobrenatural e eu declaro marmitas que vão ser distribuídas no trabalho, nos lugares onde eles andam, que eles alimentem pessoas com esse alimento rico, vivo, que nutre, que traz vida em abundância. Que eles não tenham vergonha de distribuir o alimento que eles têm recebido direto das suas mãos. No seu lugar, agradece a Jesus, fala, obrigada por essa refeição. Obrigada por esse tempo com o Senhor. E Jesus fala, não se preocupa com a conta, que eu já paguei tudo na cruz. Obrigada, Jesus. O Senhor pagou tudo na cruz. O Senhor pagou com teu sangue, o Senhor pagou com a tua carne sendo moída no nosso lugar. E hoje nós podemos ter um lugar à tua mesa, onde nos alimentamos, onde somos nutridos e saciados. Não há alimento como o Senhor Jesus. Que delícia que é estar na tua presença. Obrigada porque o Senhor nos ensinou o caminho hoje, para que a gente possa voltar todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Deus abençoe vocês.
bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então, pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.